Ok, então nós já começamos a gravar agora, é, já fizemos a oração e estamos considerando aqui o grandioso plano de salvação de Deus não é um fracasso. Está na página 3 para quem está acompanhando pelo PDF. Esse é o finalzinho do estudo 1, né, que nós fizemos na reunião de videoconferência anterior. E, inclusive, quem não assistiu, a gente recomenda que assista. E agora nós vamos ver que não é um fracasso, né? Eu vou pedir aqui para a irmã Simone ler, então, desde sim até... Ler o tópico todo, né? Por favor. Sim, o mundo de hoje é muito sombrio e nuvens de tempestade estão se formando. Mas no plano das eras divino, os primeiros raios da manhã estão brilhando, pois eis que as trevas cobrirão a terra, a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ele. E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Infelizmente, muitos pararam de procurar o reino de Deus quando sua vontade será feita assim na terra como no céu. Muitos se sentem desanimados com os credos conflitantes das igrejas que causam mais confusão. Algumas pessoas pensam: eu não sou bom o suficiente para ir para o céu, mas também não sou tão ruim assim para ir para o inferno. Por isso, muitos desistem do plano de Deus, achando que ele não está dando certo, ou então o rejeitam como um mistério incompreensível. Então, será que o plano de Deus é um fracasso? Nós sabemos que não, né? Mas o que, que as pessoas dizem, o irmão Felipe? É interessante que não é um fracasso. E a gente vê que muitas pessoas elas acabaram ficando desiludidas, né? A gente Aham. vê, até mesmo o parágrafo mostra, por causa da conflitante, né, ali o conflito entre as religiões, né, os modos de pensar, fazem com que as pessoas fiquem confusas em vez de acharem um rumo, né, um rumo para a espiritualidade, ter o conhecimento exato. Então, surge essa questão, né, que eu achei muito engraçado. Ontem eu estava lendo, achei interessante. E as pessoas falam assim: eu não sou tão bom para ir para o céu, Uhum. mas também não sou muito tão ruim para ir para o inferno. Então, e agora? Será que ele está errado? Então, isso causa um grande conflito das pessoas. É verdade, né? E poucas pessoas, de maneira geral, sabem que, na verdade, tem a terceira, tem a opção da Terra, né? Que o inferno nem existe, né? Olha, eu vou deixar aqui também para vocês que estão acompanhando pelo grupo, quem quiser fazer comentários por escrito no chat, quem quiser comentar pelo chat, fique à vontade, né? Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. É engraçado esse comentário aí. Eu não sou bom o suficiente para ir para o céu, mas também não sou tão ruim assim para ir para o inferno, como o Felipe estava falando, porque ele é muito comum, ele é mais comum do que a gente imagina, né? A minha mãe pensava assim, no caso dela, tinha esses dois ensinos, né? Céu e inferno. E aí ela foi pro, né, foi aí que ela começou a estudar com as testemunhas de Jeová, porque para ela fez sentido a questão terra, né? É, E na verdade não é que está errado, né? Como a gente já viu, é que na questão de ensinos, as religiões elas são muito radicais mesmo, né? E no geral, quem não obedece os ensinos delas é que vão para o inferno ou para qualquer meio de destruição que ela pregue, né? Então isso é que faz as pessoas. Mesmo dentro da Testemunha de Jeová, eu tinha um sentimento parecido, que deixa a gente muito confuso. Afinal de contas, Deus é amor, justiça, sabedoria, poder. E tem um equilíbrio perfeito dessas quatro qualidades, né? Então, como é que eu não conseguia fazer o equilíbrio do amor com a justiça? Nem no meu caso, porque eu também
me considerar, porque no geral o ser humano imperfeito vai se considerar assim. E ainda bem que a gente acha que não é tão bom assim pra gente continuar sempre melhorando, né? Mas em relação às outras pessoas também. Porque ser destruído, por exemplo, sem nem saber o motivo, não parece um gesto de amor, né? Então, quando a gente começou a estudar o plano de salvação, eu achei essa palavra grandioso, para mim fez muito sentido, sabe? Porque é grande, porque ele não é só para alguns, ele é para a humanidade inteira, né? Ele envolve a humanidade inteira. É basicamente alguém ter que dizer não, não quero, para ele ser destruído, né? Exato, né? Isso daí Pode falar, irmão Luciano. Assim. E um detalhe que às vezes, né, as pessoas que têm isso, têm esse pensamento, desconsidera ou até mesmo não percebe, né, é que o plano de Deus ele está em pleno desenvolvimento, né? Embora a gente viu aí a profecia de Isaías 62:3 falar de trevas, de um período de trevas, mas a sequência fala, né, de um momento, né, em que as trevas, né, das trevas passaria a haver luz, né? Então, o plano divino de Deus, ele tem um tempo certo para que as coisas vá acontecendo, né? E às vezes a pessoa, por desconhecer isso, vai perdendo a fé, vai perdendo a confiança, né? No reino, né? Alguns até chegam a dizer, né? Mas o reino, será mesmo que vai vir, né? Que a gente vê falar sobre o reino há tanto tempo, né? Mas é por isso, porque não é o tempo ainda, né? Dentro do cronograma de acontecer, né? Então, saber sobre esse plano divino é fundamental para a gente permanecer na fé. Sem dúvida, né, irmão? Bom, então nós vamos ver agora que os justos do passado não tinham muita luz. Claro que em comparação com a luz que nós temos hoje, né? O Felipe poderia ler? Assim, mesmo alguns dos justos do passado não tinham tanta luz como a que temos agora no fim desta era. Abraão não entendia completamente o que significava a promessa. Por meio da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nem os anjos, nem mesmo os profetas compreenderam o futuro no plano de Deus. A lei judaica e as cerimônias de Israel apontavam para Cristo, o grande libertador, que salvaria Israel e faria da nação sua agência, ou meio para a bênção de todas as famílias da terra. Mas o povo escolhido de Deus, nos dias de Jesus, esperava um rei que os livraria dos romanos. Não olharam de perto para as Escrituras e revelavam que o Messias seria primeiro de sofrer e morrer. Jesus disse a seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas depois do Pentecostes, a mensagem do Evangelho que Jesus ensinou começou a ser melhor compreendida. O apóstolo Paulo explicou muitos mistérios para a igreja. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos Cristo em vós, a esperança da glória. Isso ainda é um mistério para a maioria. A Igreja de Jesus faz parte do Cristo ungido que abençoará o mundo depois da era do Evangelho. Depois que os apóstolos adormeceram, o inimigo Satanás semeou sementes que produziam falsos cristãos, o joio. Homens na igreja alcançaram o poder. A palavra de Deus foi posta de lado. Em vez disso, os ensinamentos de homens substituíram os ensinamentos da Bíblia. A reforma protestante foi uma ousada tentativa de retornar à autoridade das Escrituras. Deus usou homens como Wycliffe, Lutero e outros como corajosos defensores da verdade de sua palavra. Mas os protestantes, de modo
modo geral, fizeram pouco progresso no caminho da luz. Cada igreja protestante parou no caminho da verdade. Não progrediram com a verdade à medida que esta continuava a brilhar, enxergando apenas o quanto seus líderes favoritos viram. Hoje em dia, muitos até mesmo retrocedem. Que situação, né? Então, o que podemos falar sobre isso, né? Dos justos do passado não terem muita luz? Simone. Eu acho que é até um exemplo para nós hoje, sabe? Tava pensando ali, por exemplo, falou primeiro sobre Abraão, que não entendia completamente a promessa para ele, né? Que através da descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Mesmo assim, mesmo não entendendo tudo, Abraão foi incrivelmente fiel, né? E às vezes por uma dúvida ou outra, hoje eu vejo um desespero, sabe? Um questionamento em cima de coisas que não vão levar a nada, quando na verdade a gente tem um ponto simples aqui para administrar, né? Que é servir a Cristo, seguir a Ele, né? E aí depois fala o exemplo da lei judaica, que inclusive os judeus também não entenderam, né? A maioria deles, pelo menos, não entendeu que tudo que eles vivenciavam ali, as cerimônias, tudo apontava para Cristo, né? Então eles não conseguiram perceber isso, achavam que era tudo muito literal, né? Que algum rei viria mesmo, assim como aqueles juízes tinham vindo, assim como eles tinham passado por vários outros reis humanos, eles achavam que aconteceria a mesma coisa, né? E algo de grandioso aconteceria naquela época. Então isso mostra duas coisas, pelo menos para mim, que a atenção que eu tenho que ter aos tempos em que eu estou vivendo e ao mesmo tempo fé para as coisas que eu não compreendo, porque não tem como saber tudo, exatamente tudo agora, então muita coisa vai dependendo da nossa fé, como era para Abraão. Uma outra coisa que pode falar, Felipe, depois eu comento. Um ponto que eu acho muito interessante nesse parágrafo, mas a comparação é o caminho, né? O caminho da verdade. É claro que um caminho para você chegar em um lugar, você não pode parar de andar, é uma constância. Então, o estudo, ele deve ser constante, né? Para você sempre ter entendimento. E até uma coisa que eu achei muito interessante é que as profecias, a gente só consegue entendê-las quando elas se cumprem, né? É o melhor método, né? A gente, como estudantes de profecias, são profetas, nós temos uma visão melhor quando elas se cumprem, e aí nós fazemos igual os discípulos, né, de Jesus. Porque eles só foram compreender no Pentecostes, né? No Pentecostes eles, opa, peraí, é assim que tinha que acontecer. Então, é isso que acontece também com nós hoje. O estudo ele é constante e à medida que vamos estudando mais, vamos aprendendo. Nós não podemos parar e nem retroceder nesse caminho. Bom, continuando aqui, temos que lembrar que essa partezinha aqui do final, né, sobre a reforma protestante, foi uma tentativa de retornar à autoridade das Escrituras. Eu acho isso muito bom e um grande alerta também. Por quê? Porque existe a tendência de seguir homens. Né? O que aconteceu na reforma protestante? Pararam lá e começaram a seguir Wycliffe, Lutero, não é? Calvino. Até hoje tem calvinistas, luteranos, wesleyanos, por aí vai. E eu já fiz esse comentário na nossa reunião anterior, mas nós também temos o perigo de nos tornarmos russelitas, no sentido de querer seguir de olhos fechados tudo aquilo que o irmão Russell escreveu. Eu de coração, irmão, eu estou em plena harmonia com 99% de tudo que o irmão Russell escreveu, mas esse 1% faz a diferença também para mim, de discordância. Em algumas poucas coisas que eu acho que
ele não conseguiu, talvez pelo tempo em que vivia, né, não conseguiu captar plenamente e expor a verdade naqueles pontos, nesses pequenos pontos. E há entre os estudantes da Bíblia aqueles que são realmente conservadores e que até acham que quem não segue 100% o irmão Russell não é um cristão verdadeiro. Eu preciso dizer isso, é uma verdade, é uma triste verdade, mas existem pessoas assim, que se você discordar de qualquer coisa, eles vão achar que você caiu da fé. É a minoria. Quando você olha todo o espectro do movimento, todo mundo, na sua maioria, tem essa liberdade, discorda de algumas coisas, né? Claro que em coisas secundárias, coisas que não têm peso doutrinal, assim, ninguém vai querer ser estudante da Bíblia e discordar de ensinos como a questão da trindade, do inferno, da alma, né? Da salvação para todos. Não existe discordância nesses pontos. Mas algumas pequenas coisinhas, né? Por exemplo, nem todos concordam que o irmão Russell seja o escravo fiel e discreto. Mas os conservadores concordam. Eu tenho um problema em imaginar que Jesus, lá 2000 anos no passado, estava falando de Russell, na parábola do escravo. Para mim não é. Para mim, o escravo é cada cristão ungido, verdadeiro, que tem a sua função de prover o alimento aos da família da fé. Russell foi um escravo fiel, isso eu não tenho dúvida, porque ele usou a vida dele inteirinha para isso, para essa finalidade. Agora, colocar Russell como o cumprimento dessa parábola, para mim, é o mesmo erro que as testemunhas de Jeová fazem ao colocar o corpo governante como cumprimento da parábola. Agora, eu não tenho problema nenhum com qualquer irmão que aceite isso, que pense assim. O problema é o contrário. Geralmente quem pensa assim acha que quem não pensa não é um cristão verdadeiro, não é uma nova criatura, não foi gerado pelo Espírito. Acabaram caindo no mesmo erro que esse livro está expondo aqui e que o próprio irmão Russell expôs no Plano Divino das Eras. E em discursos que ele fez, tem discursos em que ele fala com todas as letras. Alguns irmãos gostam de ver o irmão Russell em textos da Bíblia. Eu não vejo isso. Alerto para o perigo de verem isso. É um parágrafo para a gente guardar, né? Recortar e guardar. Ele escreveu sobre isso, né? Alertando aqueles que estavam querendo colocar ele numa situação, num foco muito elevado, né? É engraçado que a gente consegue ver exatamente isso que ele escreveu ali. Cada igreja protestante parou no caminho da verdade, não progrediram com a verdade à medida que esta continuava a brilhar, enxergando apenas o quanto seus líderes favoritos viram. E é o que acontece, né? Com muitos tradicionais. Eles só pararam exatamente onde Russell parou. Irmão Luciano. É interessante aqui que a reforma protestante, conforme a gente está considerando, ela desencaminhou, né, aliás, né, ela iniciou um processo, né, uma tentativa de restaurar a autoridade das Escrituras. Isso foi bom, isso foi positivo. Provavelmente, conforme a gente viu aqui, era da vontade de Jeová que isso acontecesse, né? Mas aí entrou essa situação que a gente percebeu, né? Eles pararam, né, de progredir em sentido espiritual, e com isso a gente observa hoje como que os reformadores estão, né? Aqui fala uma coisa interessante, que muitos têm até retroagido, né? E é fato, né? A gente percebe algumas religiões, algumas igrejas, né, evangélicas, adotando ensinamentos que anteriormente nem mesmo os reformadores, né, acreditavam, né? É verdade. É verdade. Aliás,
O ramo evangélico, ele tem declinado muito, se você olhar aí. Claro que existem religiões sérias, né, sinceros na busca da verdade, a gente vê isso também. Mas como um todo, eles caíram na bagunça, na confusão, né, no uso pedir dinheiro, vender curas. Até o reteté, que é um negócio meio que da Umbanda, eles também incorporaram em alguns cultos deles, né? Parece uma coisa assim, né? Uma bagunça, uma desordem, né? Então, é isso, né? Agora, o caminho da verdade brilha cada vez mais. O irmão Luciano poderia ler para nós? Sim. É verdade que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas não será sempre assim. Muitos agora jazem em trevas na prisão do pecado e da morte, mas temos certeza de que a aproximação do fim da era só significa o começo da próxima era. No dia milenar, o sol da justiça trará à luz as coisas ocultas das trevas. Ele dissipará a mortífera escuridão do mal e trará vida, saúde, paz e alegria. Aqueles que não querem apenas ficar sentados nas trevas, mas desejam caminhar na progressiva luz de Deus, perceberão que seu caminho se tornará cada vez mais iluminado. Assim, Deus nos convida: venham, vamos discutir este assunto juntos? Diz o Senhor. A verdade, como a luz, semeia-se para o justo. A Bíblia é como uma lâmpada para o caminho dos justos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. As Escrituras Sagradas, como nunca antes, estão abertas para guiar a igreja à verdade. Não apenas o passado é explicado, mas também cada vez mais lança-se luz sobre o futuro. O que eu gosto desse trecho daí é que mostra que o entendimento ele também está atrelado ao ponto da história em que nós vivemos. Porque nós temos as informações na Bíblia, profecias registradas na Bíblia. Mas enquanto essa profecia não está se cumprindo, por realmente estarmos no tempo de se cumprir, você não consegue enxergar com tanta clareza assim. Mas quando ela se cumpre, aí você olha para a Bíblia e diz, olha, aqui se cumpriu isso. Né? Vou dar um exemplo retroativo do passado. A Bíblia fala de uma série de coisas que aconteceriam com o Messias. Né? Os Salmos, por exemplo, falam das suas mãos sendo atacadas como leões. Né? Aí, quando você olha retroativamente, o cumprimento disso, né? Jesus tendo as suas mãos perfuradas por pregos, não é isso? Ele diz que nenhum osso dele seria quebrado. Aí, quando há o cumprimento, você sabe que aquilo se cumpriu. Né? Com muitos séculos de antecedência, a Bíblia falava de um tal de Ciro. Quem era Ciro? Não se sabia quem era Ciro. O indivíduo nem tinha nascido ainda. Mas aí, de repente, chegamos no momento da história em que há um conquistador chamado Ciro e que ele faz exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele faria. Aí você consegue se encaixar naquele momento, né? O livro do Apocalipse, ele está em cumprimento. Então tem coisas que nós ainda não vemos com clareza, apenas especulamos. Mas há outras que nós já conseguimos enxergar. Então acho que é interessante termos ainda essa mente aberta para enxergar a luz que vem da Bíblia. E outra coisa, quem nos guia é a Bíblia, não é uma religião institucionalizada. Embora o Pai, obviamente, se agrade em usar muitas vezes ferramentas, né? Indivíduos que muitas vezes acendem uma tocha para começar lançar uma luz num caminho que vai ajudar outras pessoas lá na frente. Isso não é o mesmo que inspiração. Inspiração acabou no primeiro século, né? Mas eu vejo no movimento dos estudantes da Bíblia uma bênção da parte do Pai Celestial, claramente. De você ter a coragem de se sentar, vamos estudar para ver o que a Bíblia diz.
um grupo pequenininho começou a fazer isso, e olha as consequências. Décadas depois, anos depois, mais de 100 anos depois, ainda existem irmãos com esse mesmo princípio de se sentar para estudar como nós estamos fazendo aqui hoje, e com esse espírito de liberdade, né? E confiar que a Bíblia já contém tudo aquilo que nós precisamos. Por meio da oração e do Espírito Santo, que também é uma promessa de ajuda, nós conseguimos andar nesse caminho da verdade. Irmão Luciano. No final do parágrafo, ele falou uma frase que eu achei muito importante, né? Falou que as Escrituras Sagradas, como nunca antes, estão abertas para guiar a igreja à verdade. Não apenas o passado é explicado, mas também, cada vez mais, lança-se luz sobre o futuro. Isso é uma coisa muito interessante, porque mesmo passagens bíblicas que estavam, né, escritas há vários anos, né, passagens bíblicas acerca de Israel ou outro assunto, há algum tempo atrás não se conseguia ter um entendimento, e hoje se consegue ter esse entendimento. E, conforme o irmão mencionou sobre o livro do Apocalipse, gradativamente os estudantes da Bíblia eles têm conseguido entender, né, determinadas facetas do livro, e não são dogmáticos, que é o mais importante, né? Não impõem aos seus membros, aos irmãos, isso e pronto, né? E você tem que acreditar, né? Cada estudante da Bíblia tem a sua liberdade de estudar e como estudante, de partilhar o seu entendimento também. E eu acho que é isso que é uma das coisas que ajuda no mundo todo os estudantes da Bíblia a evoluir em sentido espiritual. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos, às vezes um ponto que a gente está considerando vem um entendimento, né? Um irmão abrange um assunto, às vezes um outro irmão em outro país até, às vezes assiste, vê e consegue conciliar e ter um entendimento, né, de um ponto. Então é realmente muito importante, né, o estudo, e saber que a gente tem aprovação, porque nós estamos estudando a Bíblia, né? O nosso objetivo é entender a Bíblia e não a hierarquia ou a liturgia de uma religião em si. É verdade, né? O estudo, ele tem essa característica de você poder se aprofundar e você conseguir também compartilhar informações, né? Quem já está conosco há algum tempo já consegue ver isso, né? Existem diversos sites de estudantes da Bíblia, diversos estudos em vários pontos, né? Aplicativos, aquele aplicativo Christian Resources. Eu conheço o irmão que faz esse aplicativo, o irmão Bivol. Ele mora em Chicago, se associa com a Eclésia de Chicago. Ele tem vários aplicativos, inclusive um de perguntas e respostas, tem um que é centrado na Watchtower, mas não a atual Watchtower, né? E também tem ali uma série de perguntas e respostas. O site do Chicago Bible tem perguntas e respostas e muitos outros estudos. E as coisas às vezes vão se divergindo no sentido de terem linhas de estudos um pouquinho diferentes da do irmão Russell. No campo de cronologia, por exemplo, o irmão David Rice, ele é um profundo estudioso disso daí, e ele percebeu alguns erros dos estudos cronológicos do irmão Russell. Por exemplo, o irmão Russell, ele atribuía a queda de Jerusalém ao ano de 606, antes da Era Comum. Está errado em 2 pontos. Primeiro, que ele chegou nesse ano 606 porque ele acabou contando o ano zero. O ano zero não conta. Segundo, ele se pauta pela cronologia de Bowen, e essa cronologia já se mostrou que ela está errada, que Jerusalém não caiu em 606 ou nem em 607, como afirma as Testemunhas de Jeová. Jerusalém caiu em 586/7.
entre esses anos aí. E tem mais de 14 linhas de evidência para dar apoio a esse fato de que Jerusalém caiu em 586 ou 87. Esse irmão David Rice, ele corrigiu isso daí, e por meio dessa correção ele acabou descobrindo outras coisas lá na frente muito interessantes. Aí, claro, existem muitos irmãos que apoiam os estudos deles, mas alguns irmãos que são os mais tradicionais veem como um afastamento. O irmão Felipe. Sem saber que ele era estudante da Bíblia, eu já vi já o nome dele quando era uma data que me incomodava muito. Eu sempre... Eu nunca fui muito... Eu nunca consegui aceitar muito essa parte de cronologia, né? A colocar datas específicas, né? Eu sempre achei isso meio complicado, um pouco complicado, porque datas é difícil para você afirmar, aí chega aquela data, não acontece nada, ou não é, né? É diferente. Então, mas quando eu fui dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso, né? 87, é defendido somente ali dentro, né, as inovações, os únicos que defendem essa data. Mas existem muitas provas que comprovam que não condiz o ano de 586. Então, isso me ajudou bastante a ver que não ser dogmático em parte de cronologia. Uhum. Eu acho o estudo fascinante, existem coisas que para mim se encaixam. Ainda não fizemos nenhum estudo em grupo de cronologia, até porque eu queria me aprofundar o máximo possível antes de compartilhar qualquer coisa com os irmãos. Mas tem coisas que eu acho assim muito interessantes. Essa ideia de uma semana cronológica, né, de 7.000 anos por dia criativo, performando 49.000 anos no total até agora, e estando no último dia, o milênio se encaixa exatamente quando fecha 50.000 anos, e 50 seria o jubileu, né? O jubileu no Israel antigo era quando chegava, depois de 49 anos, chegava o 50º ano, então havia um retorno. Por exemplo, alguém que tivesse vendido a sua terra, ele poderia retornar à sua terra. Então havia uma série de coisas positivas, né, de restauração quando se chegava no jubileu. E aí, como se encaixa, né, essa ideia de dias criativos de 7.000 anos, estamos no último dia, 6.000 anos mais ou menos, sendo que quando chegarmos no fim do milênio, é como se estivesse completando exatamente esses 50, o 50º milênio, e completando exatamente a restauração. Aí seria o jubileu da Terra inteira. Eu acho essa ideia muito interessante, mas eu ainda não expus com mais detalhes, porque eu quero colher mais informações antes de compartilhar com os irmãos. E, novamente, após compartilhar também não é um ponto de fé. Não é uma questão para ser dogmático, né? Cada um avalia e decide se há mérito ou se não há mérito nisso daí. Vamos partir para o último ponto aqui. Amanhã está alvorecendo. Simone, poderia ler? Mesmo que muitos hoje estejam confusos e descrentes, não precisamos ficar sentados em trevas. Podemos seguir em frente no caminho do entendimento com a luz das Escrituras. Elas nos mostrarão a direção. Portanto, tudo que for explicado como verdade para nós deve se basear nas Escrituras. Profecias bíblicas estão se cumprindo hoje como nunca antes. Elas provam que a Bíblia é mesmo verdadeira. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumie lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O apóstolo Paulo, na verdade, foi arrebatado em uma visão para ver o futuro. Mas para ele era ilícito falar sobre isso. Não era o momento ou o alimento no seu devido tempo, até mesmo para a igreja primitiva.
Então, é claro, o apóstolo João viu e ouviu a revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que brevemente devem acontecer. Em linguagem simbólica, o apóstolo viu a inteira era cristã, desde seu início até seu fim dramático. Da besta com 7 cabeças, a noiva de Cristo, de Babilônia a Nova Jerusalém, o Apocalipse é interpretado com a ajuda de outros textos bíblicos. A alegria da manhã vem em primeiro lugar para os vigias fiéis de Cristo Jesus. Mais luz tem sido revelada agora do que em qualquer outro momento da história da Igreja. No reino de Deus, a luz da verdade brilhará sobre toda a humanidade. Jesus e a Igreja oferecerá a vida para o restante da humanidade, acabando com a noite do pecado. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Amanhã está alvorecendo, não há dúvida disso, né? Não há dúvida. Olha, é porque a gente às vezes não para pensar em quantas verdades nós temos. Coisas que para nós são corriqueiras e simples, entendimentos que para nós temos como garantido, para a vasta maioria da cristandade é um mistério. Nós entendemos que Deus não é uma trindade. Nós entendemos que não existe um inferno de fogo. Nós entendemos que a terra não vai ser destruída. Nós entendemos melhor sobre o papel da igreja do que qualquer um. Né? Essa questão de que nós estamos sendo preparados para reinar por 1000 anos. Que a terra vai ser restaurada. Olha só quantas verdades. Que a terra vai ser restaurada e que haverá 1000 anos de oportunidade para as pessoas serem ressuscitadas pouco a pouco, se ajustarem e receberem a vida. Então a gente tem que prezar muito isso daí. Essas verdades fundamentais, e que a maioria da cristandade está sempre naquela ideia de que a terra toda vai ser destruída, que você tem uma alma imortal, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Não é assim? Não estou aqui minimizando o amor que muitos lá têm ao Senhor Jesus, porque eu sei que eles têm. Mas estamos aqui falando de verdades, né? Muitos não têm verdades. Têm apenas algum conhecimento superficial, talvez, né? Eles falam de um reino, mas não entendem exatamente o que é o reino. Me lembrou aquele jovem rico, né, André? Que muitos hoje... André estava até ajudando alguém a entender esse ponto um dia desse, né? Ele sabia bastante coisa, ele tinha entendido muita coisa. Ele, ali, quando do próprio Jesus, ele recebeu o convite, quando ele perguntou o que mais ele tinha que fazer, né? E não aceitou. Então, hoje a gente vive uma fase assim parecida, né? De muito conhecimento e uma decisão para tomar, né? Pelo menos eu vejo um pouco assim, né? Irmão Luciano? Um ponto interessante que eu achei aqui nesse subtópico, né? É que a gente percebe aqui que a oportunidade de se conhecer, de aprender, está em aberto, né? Nem a gente viu que não precisamos ficar sentado em trevas. E aí Paulo falou que no passado os judeus tinham os profetas, naquela época eles tinham os profetas. Hoje nós temos a Bíblia, né? Os evangelhos, a noiva, né? O próprio Jesus que está acompanhando a congregação. Então, aqui mostra a fonte, onde devemos procurar a luz, né? Onde devemos procurar? É na Bíblia, nos profetas, né? Nos escritos dos apóstolos, nos ensinos de Jesus Cristo. E que, ao fazer isso nós não vamos ficar em trevas. Mas aqui fala uma coisa interessante, né? Não precisamos ficar sentados em trevas. Então, há algo que temos que fazer, né? A iniciativa de procurar a luz, de aprender, é nossa. Nós temos que tomar uma ação. Se ficarmos sentados, só ouvindo, ou
ouvindo os líderes religiosos fazendo cócegas nos nossos ouvidos, ou ouvindo os líderes religiosos ao ponto de eles serem, né, a fonte da nossa fé, né? Aí nós vamos ficar, como o irmão mencionou aí, como muitas pessoas que estão nas religiões e são pessoas ótimas. A gente conhece, eu mesmo conheço ótimas pessoas, né? Mas, por esses motivos, né, por estar na fonte, buscando na fonte errada, a pessoa não consegue enxergar, né, verdade como essa que o irmão mencionou. É verdade, a irmã Simone. E às vezes se acomodam, né? Por exemplo, até dentro das próprias testemunhas de Jeová, eu percebo muita acomodação, porque fica sempre aquele pensamento, né? Eu estou obedecendo aqui, eu estou obedecendo o que eles estão mandando, o problema é deles, se acontecer alguma coisa errada, se eles estiverem ensinando errado, né? Só que a Bíblia também, né, a ilustração de Jesus, se pode um cego guiar outro cego, vão cair os dois numa cova. Então, não tem muito isso. Se você coloca... Eu amei a expressão do André de terceirizar a fé, né? Se você terceiriza a fé e continua sentado na treva, aí não tem como é que vai salvar, né? Aliás, esse é um ponto também interessante no comentário do Luciano e da Simone, nesse sentido de que um verdadeiro estudante da Bíblia, ele é proativo. Porque, veja bem, nas outras religiões, tudo é servido papinha na boca, né? Tudo já está formatado, tudo está certinho. Você tem que ler isso, você tem que marcar aqui, você tem que fazer isso. Entre os estudantes da Bíblia, nós temos muita coisa, muito material profundo, mas é cada um que vai buscar, é cada um que vai se aprofundar. Eu tenho interesse de estudar sobre isso daqui, eu preciso aprender melhor sobre isso daqui. Mesma coisa na questão do ministério. Ninguém vai dizer, olha, irmão Luciano, não vi o irmão no campo ontem. Irmão Felipe, cadê o seu relatório? Não tem isso. Mas cada um pode se eximir da sua responsabilidade. Cada um sabe que tem que deixar a sua luz brilhar. Cada um sabe que tem que estudar a palavra de Deus, né? Que tem que fazer discípulos. Irmão Felipe. Fora a forma que você pode fazer isso, né? Não se prender a um método, né? Só se for desse método. Você só vai pregar as boas novas se for de casa em casa, ou se for... Não. Então, hoje, até mesmo eu comento às vezes com a minha esposa, eu falo, né, que hoje eu tenho uma liberdade de comunicação até mesmo dentro do meu trabalho. Muito, sabe, se cria muito mais oportunidade. Você não fica preso eu tenho que marcar tanta hora, e falta tanta hora, se fosse para estar na média. Não, é uma coisa sua, é você e o pai, né? É uma coisa íntima. Eu sei o quanto eu tenho que me esforçar para passar né, deixar a minha luz brilhar. Então, você acaba não ficando preso a um dogma, uma regra, uma restrição. É verdade. Então é isso, né? E o conselho que eu dou também, que até quem estiver ouvindo, aproveitem, né? Para se aprofundar. A gente muitas vezes posta matérias no grupo. Eu crio grupos de estudo com os que desejam estudar, mas estou aberto sempre à conversa. Eu gasto diversas horas mesmo respondendo a perguntas de muitas pessoas, não só por aqui no Telegram, mas também no site e no YouTube. Tem sempre pessoas interessadas. E o que eu digo para essas pessoas, vocês que estão nos ouvindo aqui, no grupo dos estudantes, é que continuem se aprofundando, continuem estudando, continuem perguntando, né? Tentando conhecer a verdade como ela realmente é e se aproximando mais do Pai Celestial por meio de Jesus, considerando esse convite maravilhoso que é para ir para o céu, ser um rei e sacerdote, que esse é o caminho cristão, né? Esse é um problema que a gente vê muito
por conta da influência das testemunhas de Jeová, é difícil para a maioria aceitar isso, né? Ou mesmo contemplar, mas que isso não fique de uma barreira, não fique como uma barreira, né? Tente ver o porquê, qual é o fundamento disso. Será que esse sentimento que eu tenho de que eu não estou à altura ou eu não quero foi algo implantado pela religião anterior ou é algo legítimo? Porque olha a quantidade de pessoas que querem estudar, mas já vêm logo colocando essa condição: eu não quero ir para o céu. É muita, mas isso é o quê? Um reflexo da doutrinação das testemunhas de Jeová. E às vezes é um reflexo de várias doutrinações erradas, né? Então, por exemplo, vou citar de novo o exemplo da minha mãe. Quando ela começou a estudar com os testemunhos de Jeová, por que foi bom na cabeça dela? Porque a ideia de céu que ela tinha mesmo na igreja católica era um céu branco, sem nada para fazer, uma coisa muito... flutuando nas nuvens, né? Harpas e uma coisa assim... Não se fala da beleza, não se fala do trono de Deus, não se fala E daí quando você vai para uma outra religião, como a Testemunha de Jeová, que tudo é lindo no paraíso, como se hoje já não fosse, né? Como se a girafa fosse ser diferente, como se tudo fosse ser muito diferente, né? Então o quadro de perfeição e prazer, né, para a carne, em vários sentidos, é muito atrativo, né? Então é preciso mesmo ter essa vontade de fazer, né? É como o André falou, né? Ser proativo, né? O irmão Luciano queria comentar? É interessante, irmão André, sobre esse ponto que o irmão mencionou, né? Às vezes a pessoa ela deseja estudar a Bíblia, mas já vem com essa programação na mente, né? Vamos usar esse termo, né? A ideia e a sugestão que porque eu passei por isso também, então, a sugestão que eu dou a esses irmãos que estão no grupo é não fazer como aqueles nos dias de Jesus, que quando Jesus falou de comer a carne, comer da minha carne, beber do meu sangue, muitos saíram, né? Se afastaram, porque não entenderam. Então, às vezes os irmãos que fazem parte do grupo, que ainda têm em mente ainda essa questão, né, de esperança terrestre, etc, precisa ter em mente que é o momento deles continuarem estudando, pesquisando, aprofundando, como os bereanos, né, e não tropeçar, não sair do grupo, não parar o estudo. Pelo contrário, é o momento de se estudar mais, né, pesquisar mais e aprofundar mais, que aí, com o tempo, a pessoa vai ver dentro da Bíblia, os textos bíblicos, as referências bíblicas, que essa é realmente a esperança para o cristão, não do mundo. Então, se a pessoa tropeçar, não quero mais, eu vou, né? Ela vai estar agindo igual aquelas pessoas nos dias de Jesus, né? E acaba que a pessoa afasta e perde uma oportunidade ímpar de estar, né, sendo um cristão genuíno, né, como a Bíblia demonstra. Irmã Simone, eu queria parafrasear a irmã Marge, né, que eu falava muito para ela no início, né, eu não me vejo no céu. E ela sabia, né, acho que questão de dar tempo ao tempo, né, aí ela falava assim: seremos todos felizes. Tipo, a gente tá jogando no mesmo time, né, mas como o irmão Luciano falou, é dar tempo ao tempo, porque até eu me lembrei desse texto que o irmão citou, quando Jesus disse de comer da minha carne, beber do meu sangue. Há pouco tempo eu vi uma pessoa, nem evangélica, mas de um outro mundo aí, né, citando esse texto e falando assim: Jesus estava filtrando, porque aqueles que ficaram apavorados e foram embora e deram as costas, nem quiseram saber do que ele estava falando. Ele já filtrou. E quem foi atrás dele para saber, esses estão interessados. Então, é uma questão, às vezes, disso também, né? De abrir, de deixar, de entender, de se deixar, de se permitir entender o que é a vida celestial, né?
Igual eu acho muito admirável nessa questão o Felipe, por exemplo, que quando a gente começou a conversar sobre isso, parecia já algo tão abraçado, né? Que foi algo bom de ouvir. Porque no geral acontece isso que o André falou, é aquele, comer da carne eu não vou não, tchau. Né? Sem nem querer saber o que isso significa, né? Eu tenho por costume oferecer um estudo sobre a esperança celestial. Se já no início da conversa alguém fala, olha, eu estou de acordo com todos esses pontos, menos esse aqui. Tranquilo, então vamos conversar sobre isso, né? Qual é a esperança que Jesus oferece aos cristãos? E aí vamos nos aprofundando, né? Mas enfim, eu só citei isso daqui porque eu sei que temos pessoas aqui que estão no grupo, estão nos ouvindo. Esse vídeo vai ficar no YouTube também, outros vão ouvir. Eu tenho certeza que muitos gostam da nossa obra, gostam da flexibilidade, da liberdade que nós temos e tem problema com esse ponto específico. Então fica aí a sugestão, né, que o irmão Luciano falou. Não deixe que isso seja uma pedra de tropeço, né, mas que seja um incentivo para... Deixa eu me aprofundar mais. Por que vocês estão dizendo isso? Né? Por que é assim? E se eu pudesse dar uma dica também, não fuja do assunto. Não coloque um muro, não tranca a porta dizendo, não, isso não é para mim. Eu não quero ir para o céu. Simplesmente abra a Bíblia, comece a ler os evangelhos, se coloque ali junto com os discípulos como se estivesse ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo. Deixa eu ver se isso aqui, se eu estivesse ali no meio, como é que eu reagiria? Depois Paulo, porque para eles, todos eles, foi um conhecimento de um privilégio muito grande, né? Então só de ler as cartas de Paulo a gente já quer também, porque ele estava tão apaixonado por isso, né? Então é a questão de acostumar às vezes o ouvido e sair da doutrinação, né? Irmão Felipe. Já que todo mundo deu a dica, eu vou deixar a minha. Deixa a sua dica também. As dicas do... É esse mesmo ponto, né, que a Simone comentou. Se coloque naquela situação. O que me ajudou a parar e pensar sobre essa esperança ser para mim é que eu via, né, que a Bíblia é como uma carta amorosa do Pai. E se ela é escrita para mim, o que seria a minha esperança se eu estivesse na época dos discípulos? Né? Qual seria a minha esperança se eu estivesse ali com eles? Porque a doutrina que nós sempre ouvimos é que todos os discípulos tinham esperança celestial. Então, se eles dizem que há uma só esperança, há um só chamado, para mim, se eu estivesse ali, eu também teria essa esperança. Então, algo mexeu comigo para isso, né? Se eu estou lendo essa mensagem hoje e estou aceitando o convite de ser um cristão, a minha esperança vai ser a mesma que os cristãos tiveram. Então, isso me ajudou muito. Muito obrigado, irmãos, pelos seus comentários, pela experiência compartilhada. Chegamos ao fim desse estudo 1, né? Que abre um pouco sobre o que é o plano de Deus, né? Basicamente, no estudo 1, nós já damos aí uma pincelada de que a noite do pecado terminará com uma manhã de alegria. E aí nós vimos que não podemos julgar a obra do Pai Celestial quando ela ainda está incompleta. Você não julgaria um arquiteto por um prédio que não está acabado. Porque um prédio em construção é uma coisa feia. É cimento, é andaime, né? Paredes nuas, né? Sem um acabamento. Você tem que esperar completar. Então, muitas pessoas, por não entenderem isso, né? Até duvidam de Deus. Mas poderia ter sido diferente, Deus é todo poderoso, por que não fez diferente, né? Aí nós vimos também a importância sobre como buscar a verdade. Uma delas é você esvaziar a mente das doutrinas turvas da cristandade e ir diretamente à fonte, que é a Bíblia. Outra é perder tempo, ficar ciscando na religião aqui, ciscando na religião lá, mas não sei aonde,
e traz uma confusão mental muito grande, né? Porque cada uma vai oferecer uma coisa conflitante. Então, vá à Bíblia, vá à fonte. Estude a Bíblia com vontade, né? Com uma mente aberta e limpa das doutrinas. E aí entra em todos esses outros pontos que a gente falou. A gente já via com pontos pré-concebidos. Isso não é para mim porque isso. Não. Esvazia a mente, vê o que a Bíblia tem a dizer. É importante isso. Não dá para rejeitar o convite sem saber de Jesus Cristo, aí no convite de Jesus Cristo você está rejeitando sem saber o que significa. Essa é a questão. Nós vimos também que a base para o estudo apropriado da Bíblia é a própria Bíblia, e entender que ela usa linguagem simbólica, figurada e muitas vezes também literal. Então você tem que entender que a Bíblia se explica. A Bíblia se explica. Quando nós analisamos com calma, nós vemos que um livro lança luz em outro. Como que o livro do Apocalipse, tão profundo, ele pode ser desvendado por meio de Ezequiel, Isaías, Daniel. É impressionante como que lançam luz, né? E nós vimos também que o propósito da presente era não é a conversão em massa ao cristianismo, mas sim a escolha, preparação e teste daqueles que vão compor a classe que vai para o céu. E olhando sobre essa perspectiva, o plano de Deus, como consideramos hoje, não é um fracasso, mas está em andamento e está progredindo irresistivelmente para a sua conclusão. Somos felizes de termos esse conhecimento e agora cabe a nós divulgar isso, né, do melhor modo que pudermos também para outras pessoas, deixarmos a nossa luz brilhar. Eu quero agradecer muito a presença do irmão Luciano, do Felipe e também da convidada aqui, a Vera, que acabou entrando aqui na nossa conferência também, só como ouvinte. Também quero agradecer aos que estiveram nos acompanhando aqui pelo Telegram. Se alguém quiser talvez de uma outra vez entrar assim e sem aparecer, pode fazer desse jeito, não deve colocar um nome. Nós vamos conversar melhor como grupo e avaliar as possibilidades que a gente tem de poder oferecer esse contato para as pessoas, atendendo também as necessidades de alguns que não podem, né? E nem todos têm essa habilidade, nem todos sabem, por exemplo, renomear, mudar, né? A gente tem que pensar de algum modo, para não criar um problema, sabendo que isso aí depois é gravado e vai também pro... No caso, eu, por exemplo, não sei nem entrar aí, se não me der um link. É simples, mas há algumas coisinhas que... O irmão Luciano, por exemplo, entrou com um outro nome, né? Uhum. E ele soube sair e voltar com o nome correto, né? Mas, enfim, podemos concluir então com uma oração ao nosso Pai Celestial. O irmão Felipe poderia fazer para nós? Pode ser. Amoroso Pai Jeová, agradecemos muito por poder estudar a Sua palavra e caminhar nesse caminho e nos conduz ao Senhor por meio de Seu Filho, nosso Senhor Jesus. Que possamos a cada dia entender mais sobre o Seu plano de vida e possamos dar o nosso melhor para ajudar outras pessoas também a entender. Agradecemos pela Sua graça imerecida, mesmo sendo tão imperfeito, mas o Senhor nos amou, deu o Seu Filho, a quem nós seguimos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Amém.